Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe de Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continuem me ajudando nesta empreitada para gravação dos conteúdos e inscrevam-se neste canal. Eu gostaria de compartilhar uma reflexão a respeito dos últimos vídeos e nós estamos vendo um fenômeno um tanto bizarro, um tanto estranho, de uma ressurreição de velhos identitarismos e que, no meu entender, são bastante estranhos ao nosso país. Não que o nosso país não tenha problemas sociais sérios, não tenha problemas relacionados à discriminação racial, à discriminação social e etc. Mas, com certeza, eles não são tão graves quanto esses etnicismos ou essa tentativa de buscar uma pretensa identidade racial ou coisa parecida, que, longe de ajudar nos nossos problemas, na verdade vai piorá-los, né? Vai agravá-los mais ainda, justamente porque existem alguns pontos positivos da nossa sociedade, como, por exemplo, a ausência do conceito de identidade racial, a miscigenação, que para a maioria dos brasileiros é um valor, e a despeito dos aspectos discriminatórios na nossa sociedade, no entanto, esses pontos positivos podem, se forem aprofundados, eles podem inclusive ajudar mais ainda na resolução dos nossos problemas. Observem, por exemplo, sobre essa associação portuguesa, obscura, por certo, pois eu nunca tinha ouvido falar dela até ela se manifestar contra mim, a tal da Associação às Esquinas, que defende um Portugal católico, um Portugal monárquico, um Portugal imperial e blá blá blá, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ao mesmo tempo, assim, falando, exaltando a miscigenação, a integração dos povos, né, sob a égide do Império Português, enfim. No entanto, esse mesmo pessoal que estabelece esse discurso a respeito da miscigenação ou coisa parecida, por outro lado, nos brinda com uma das teorias mais bizarras dos supremacistas brancos, que é a chamada teoria da grande substituição. Então, por exemplo, existem grupos neonazis europeus e também norte-americanos que acreditam que a política de miscigenação racial entre europeus e não europeus é uma tentativa de genocídio da população branca. Ou seja, se um negro casar com uma mulher branca, se um branco casar com uma mulher negra ou com uma mulher não europeia, isso seria uma espécie de traição à raça ou traição à raça branca, e portanto isso é uma política de genocídio e de extermínio da identidade, das feições genotípicas e fenotípicas da população branca. O mais absurdo desse conceito, e isso vindo de um grupo católico português, é que esse mesmo grupo que exalta a miscigenação no Império Português nega justamente essa miscigenação quando podemos observar que em Portugal ou em outros lugares do mundo essa miscigenação é absolutamente voluntária. Podemos dizer que 99% dos casos, digamos, um angolano que se casa com uma portuguesa que se casa com um moçambicano, e assim sucessivamente, são relações, em geral, consensuais. Já não podemos dizer, por exemplo, quando a Europa se expandiu pelo mundo. Nem todas as relações de miscigenação que houve entre portugueses, ingleses, holandeses, franceses foi motivada por uma consensualidade. Houve casos de violência sexual, casos de estupros, ou então, no caso da escravidão, os senhores de escravo tinham a mania de abusar sexualmente das suas escravas. Claro que eu não vou cair num reducionismo, como é muito comum, principalmente do movimento negro, do movimento indigenista, de afirmar que todos os casamentos entre europeus e não europeus foram motivados por um exercício de dominação, ou então por um exercício de opressão e de estupros, etc. Não, isso não é absolutamente verdadeiro. Há casos, e que não são poucos, sim, de abusos sexuais, de violência sexual e assim sucessivamente, mas também há casos, né, de casamentos voluntários, de relações voluntárias, amorosas, consensuais, em que essas pessoas realmente sentiam atração umas pelas outras e queriam realmente conjugar uma família, ou então conjugar uma descendência. Então a gente não pode fazer esse tipo de generalização. E mesmo assim, dentro desses momentos identitaristas de matriz racial, seja ela branca ou negra, elas sempre tendem a um tipo de segregacionismo e a negação
de um propósito universal do ser humano. E vejam que quando os movimentos negros falam dessa questão da miscigenação oriunda de estupro, embora tenha aspectos de verdade nessa denúncia, mas também aspectos de falsidade. Existem 2 pontos que são falsos. Primeiro, nem todas as relações entre brancos e negros são causadas por estupros ou violência sexual. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a miscigenação é benéfica, não evidentemente dentro de uma relação sexual forçada, mas sim dentro de uma relação voluntária em que povos e nações se integram comunitariamente, ainda com as suas diferenças, amalgamando seus valores, amalgamando inclusive o seu aspecto biológico. E isso é a coisa mais natural do mundo, diga-se de passagem. É claro que se você vive numa terra estrangeira, sendo homem ou mulher, você tem, claro, uma inclinação ao sexo. Você tem uma inclinação a se integrar. E evidentemente que se você vive entre os nativos ou entre os nacionais, a tendência de você se amalgamar a eles é evidentemente óbvia demais. Como, por exemplo, alguns portugueses que viveram na África e se misturaram com as pessoas negras. Ou hoje, como acontece em Portugal, de pessoas negras ou pessoas que não são necessariamente europeias, ou pode ser pessoas até de origem europeia, latinos, por exemplo, que têm casamentos com mulheres europeias ou homens europeus. Então isso é a coisa mais natural do mundo. Então nós não podemos confundir certos atos violentos relacionados à miscigenação com a própria essência e o cerne da miscigenação. São 2 coisas distintas. O problema não é a miscigenação. O problema é a miscigenação por meios violentos, né? Por exemplo, é claro que, por exemplo, um homem que estupra uma mulher e exerce um domínio sobre ela através de um poder, através da opressão, como o caso da escravidão, evidentemente é condenável o meio para se atingir esse fim, né? É o meio. O meio está errado. Agora, se esse fim fosse feito de modo pacífico, evidentemente que não há problema algum. Mas vamos voltar à tese da grande substituição. É interessante que este sujeito dessa associação portuguesa que me procurou, dizendo que eu sou mentiroso, que eu sou falsário, que eu sou isso, que eu sou aquilo, chamado das Quinas, Associação das Quinas, que está ligada à questão do brasão, do brasão de Portugal atual, mas também é o brasão do Império Português, o brasão da monarquia portuguesa, enfim, não vou discutir sobre a questão simbólica disso. É interessante notar que ele acredita numa tese que é tipicamente neonazista, a tese da grande substituição. Ou seja, de que a migração europeia seria motivada para a destruição da raça branca. Quando nós sabemos que o grande problema dos europeus da atualidade não é necessariamente ter imigrantes. O problema dos europeus da atualidade é que eles não querem reproduzir filhos, ou então existem inúmeros elementos de coibição na geração de filhos. Eu pergunto para uma coisa: o que tem a ver o fato dos europeus terem menos filhos e existirem imigrantes? Qual é a correlação que existe entre uma e outra? Nenhuma. Na verdade, os imigrantes vieram suprir as necessidades dos europeus, vieram suprir as necessidades do mercado de trabalho, que está cada vez mais escasso de mão de obra. E a população europeia está envelhecendo e não está compensando, né, a reposição dessa população. Mas veja que essa migração, em si mesma, ela não vai substituir os europeus. Isso depende de muitos fatores. Depende de muitos fatores. E evidentemente que essa teoria tem aspectos extremamente malucos. Mas é aquela história, para o tal do Associação das Quinas, ou as Quinas, que seja, um casamento misto em Portugal da atualidade, voluntário, em que os casais se amam, em que os casais querem realmente constituir família, ele diz que isso aí é um genocídio racial, é um genocídio da população portuguesa. Quer dizer, casamento voluntário é genocídio. Agora, estupro, escravidão, né, abuso sexual de escravas, não, isso não é genocídio, isso não é não. São as belezas do Império Português. Vai entender esse tipo de lógica, cara. Vai entender esse tipo de lógica doentia. Uma lógica doentia. Vejam que vocês já me observaram que eu não sou necessariamente alguém que demoniza a figura dos impérios, tá? Existem muitos prós e contras no papel dos impérios.
Há aspectos positivos e aspectos negativos dos impérios. Se hoje, por exemplo, eu estou falando português, e hoje eu estou interagindo com Portugal, como estou interagindo com Angola, com Moçambique, com o Timor-Leste, com muitos outros povos, é porque existe, né, um caráter cultural que nos vincula historicamente, que é o caráter português, que é o caráter da língua portuguesa, e assim sucessivamente. Tá? Então, existem pontos positivos de integração dos impérios, mas também existem pontos muito negativos, que é a questão da opressão, da sujeição dos povos. Claro que cada império tem a sua maneira de agir conforme determinados povos, né? Existem inúmeras situações que você podemos falar dos impérios. O Império Romano, o Império Britânico, o Império Espanhol, o Império Português. Então você tem inúmeras situações ali, prós e contras, e os impérios não são perfeitos, tá? Mas o processo de colonização portuguesa tem aspectos positivos e aspectos negativos, né? Os aspectos positivos são o quê? A introdução de novas formas institucionais, a introdução de um novo ethos, né? Por exemplo, quando esse português aí da Associação Traquinas disse que houve a abolição de certas práticas que eram bastante abomináveis entre os indígenas, como sacrifícios humanos, canibalismo, etc. Sim, isso é válido? Sim. Sim, por exemplo, quando nós observamos um trabalho de um Anchieta, o trabalho da Igreja Católica como uma instituição missionária na conversão dos indígenas e de outros demais povos nativos de vários lugares do mundo, sim, isso é uma proposição positiva, porque a Igreja Católica trouxe trouxe um novo modo de encarar as coisas, dentre outras situações. Há uma introdução de novos valores, né? E mesmo assim a Igreja Católica não queria necessariamente destruir a cultura dos nativos. Tanto é verdade que o Tupi-Guarani, tão depreciado por esse idiota da Associação das Quinas, lá, que é essa Associação Portuguesa Católica, me chamou de um ogro Tupi-Guarani. O Tupi-Guarani foi preservado pelos jesuítas. Os jesuítas guardaram o Tupi-Guarani, criaram uma gramática Tupi-Guarani, e inclusive pessoas como Anchieta, esse grande santo que foi o evangelizador do Brasil, ele criou um teatro em Tupi-Guarani, uma coisa inédita na história da cultura indígena. E isso porque eu não estou falando da música. Na América Espanhola você tem sinfonias ou música polifônica falada em língua nativa dos indígenas, em quechua, em nahuatl e muitos outros. Então, o império, propriamente dito, ele tem que ser visto por várias facetas. Porém, a gente não pode negar também as mazelas, os aspectos ruins disso. E eu acho muito estranho que um sujeito desse que fale de integração de povos, de uma hora para outra, quando vê um bando de indianos, um bando de brasileiros, de angolanos, moçambicanos, começa a dizer: Lisboa é uma cidade portuguesa. E esse mesmo amalucado acredita numa tese nazista, ainda que dizendo que não se mistura com movimentos pagãos. Ué, mas essa concepção é paganista. Ela é pagã. Porque ela parte de um critério de uma idolatria da raça, idolatria da nação. A gente não tem que idolatrar a raça e a nação. E isso eu acho que é uma coisa positiva dos brasileiros. Pois, ainda que houve um processo escravista brutal contra os africanos, a gente não tem que negar isso, tá? A gente não tem que negar que a história do Brasil teve uma mancha, a mancha da escravidão negra. A escravidão negra foi terrível. Podemos encontrar elementos atenuantes dessa escravidão em alguns pontos, talvez pelo fato do povo ser católico, as instituições cristãs tentavam amenizar certas coisas, mas a instituição escravidão, digamos assim, essa, se é que podemos dizer que é uma instituição, ela foi muito cruel. E ela gerou sequelas muito profundas na sociedade brasileira, no sentido não somente da relação com os negros, mas da relação com as classes subalternas. Eu tenho uma tese de que o problema brasileiro, na verdade, é o seguinte: é que a nossa discriminação, embora pese sobre pessoas negras, sobre pessoas pardas e assim sucessivamente, no entanto, eu acho que o elemento maior é a discriminação contra o pobre. Porque um branco que é pobre no Brasil, ele é tratado de uma forma tão subalterna quanto qualquer outra pessoa de uma classe social análoga. Eu posso pegar vários exemplos de pessoas brancas, né, de pessoas de pele clara, que são tratadas como semi-escravas mesmo. Porque essa era a funcionalidade mesmo do trabalho
por assim dizer, inferior do Brasil, ou seja, trabalho escravo. E claro, se você está acostumado a trabalhar com a escravidão durante 3 séculos, para você modificar essa psicologia, isso tem um processo de transformação que requer tempo. Vejam, por exemplo, o caso dos italianos e mesmo dos alemães no Brasil. Quando eles chegaram e começaram a lenta e gradualmente substituir os escravos africanos, os fazendeiros, os senhores de terra, seja do café, principalmente do café, tratavam esses brancos como se fossem escravos. Chegava até mesmo a chicotear essas pessoas brancas. Olha só que coisa interessante. Quer dizer, as pessoas que eram, no caso, italianos e alemães, foram tratadas como escravos. Ou seja, os europeus sendo tratados como escravos nos cafezais. E, inclusive, houve problemas diplomáticos sérios entre o Brasil e a Itália e a Alemanha, ou pelo menos algumas regiões da Alemanha, né? Porque naquela época, eu estou falando de 1850, né? Aí depois você tem a introdução italiana, e os italianos, inclusive, eram considerados um grupo bastante subversivo. Havia uma discussão, por exemplo, na migração brasileira, de restringir a entrada de italianos. Por quê? Porque embora os italianos fossem destratados, fossem assim considerados meramente marginais, e isso é um fato, isso aqui é um fato histórico, vocês vão ver isso. No entanto, os italianos, eles tinham um modus operandi de não aceitar com muita facilidade esse tipo de coisa. Por quê? Porque eles são trabalhadores livres. Ao contrário do negro, que foi lamentavelmente domesticado desde a sua mais tenra infância a obedecer, a levar chicotada, a levar espancamento, excessivamente. Mas eu acho que essa mentalidade, ela, apesar de ela ter pesado muito mais com os negros, porque os negros chegaram aqui como escravos, porém, ela estigmatizou o trabalho como um todo. Então eu vejo o seguinte, que embora você tenha um peso, evidentemente, muito maior da população negra, do prejuízo que a população negra sofreu, no entanto, a subalternidade no Brasil é algo que eu acho que é generalizado. E que uma pessoa branca pode ser tratada com tanta desqualificação como qualquer outra. E é interessante que quando os negros conseguem um espaço nessa sociedade de estamento que é a sociedade brasileira, e é interessante que ele incorpora novas situações, novos valores. E aqui está o aspecto de que, no meu entender, o estamento social no Brasil é algo muito mais pesado do que o propriamente racial. E vou explicar como. Nós somos uma sociedade do antigo regime português. O antigo regime português tratava as pessoas dentro de escalas sociais diferenciadas e fragmentadas e rigidamente estratificadas. Então os africanos tinham uma subalternidade maior, depois você tinha os homens brancos livres, você depois tinha os homens abastados, e você chegava à aristocracia, depois ao rei, você tinha o clero, a igreja e assim sucessivamente. Então você tinha uma sociedade do estamento. Isso é tão evidente que, por exemplo, no Brasil imperial, muitos negros tiveram propriedades de terra. E esses negros que conseguiam a liberdade adotavam todas essas estruturas do estamento social, dos estamentos sociais superiores. Por exemplo, você via negros fazendeiros, donos de terra, e existiu, que eram donos de escravos. Você tinha negros que eram traficantes de escravos, livres, homens livres, traficantes de escravos. Você tinha negros que eram barões do Império. Foram poucos, mas houve barões do Império Brasileiro que tinham a pele negra e se casaram com mulheres brancas. Alguém dirá assim: bom, esse homem negro de uma situação social mais avantajada se casou com uma mulher branca para, entre aspas, embranquecer a raça. Essa é a teoria que é muito comum em voga entre os meios da esquerda. Só que existe um problema nesse discurso. Da mesma forma que esse negro pode, entre aspas, embranquecer a raça, se houvesse realmente um sentido de racialidade entre os brancos, então a mulher branca não escureceria sua raça também. O problema é que quando uma pessoa chega a um patamar social diferenciado daquele que é de escravo, então a situação dele, ainda que ele tenha o peso da cor da pele, o estigma da sua origem,
Mas ainda assim ele já não é visto mais como aquele elemento subalterno. Ainda que o negro carregue, por conta da cor da pele, uma mimetização da subalternidade, que acho que essa que é a terminologia será correta, no entanto, ele tem um posicionamento social, e esse posicionamento social pesa. Pesa de tal forma que, por exemplo, nós temos aquela situação do juiz negro que foi desrespeitado por um policial. E o que aconteceu com o policial? Você acha que a elite branca se uniu contra o negro? Não, ela se uniu a favor do negro contra o policial. Porque o policial está abaixo desse juiz negro. É diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a segregação racial é muito mais rigorosa. Eu diria que o Brasil é uma sociedade mais de estamento social do que propriamente racial. É por isso que é a miscigenação. Eu estava vendo, inclusive, uma menina negra, uma dessas militantes do movimento negro, que elas têm uma visão também racialista, só que de uma forma oposta, ela afirmando os seguintes dizeres, dizendo que quando um negro ascende socialmente, casa com uma mulher branca como se fosse um prêmio, né? Como se fosse um prêmio. Por que não se casa com uma mulher negra? E aí que está. É mais fácil um negro abastado casar com uma pessoa da classe social dele, independentemente de que cor seja, do que uma mulher negra pobre. E uma mulher branca rica é capaz de casar com um homem negro se aquele homem negro for reconhecido socialmente dentro de uma posição social abastada. As barreiras sociais diminuem nele. Pode ser que ele ainda guarde um estigma social. Você vai ter sempre alguém que observará, pelo fato de ter uma cor da pele diferenciada, de ter uma origem social diferenciada, você vai ter um certo conflito. Mas esse conflito não implica barreiras no fato de ele se casar com pessoas brancas. Então é por isso que eu acho que, quando se fala do racismo estrutural, né, o racismo estrutural, eu já vi muitos amigos defenderem esse ponto de vista, dizendo o seguinte: não, mas a população negra está lá miserável e tudo mais, e tudo, né, a classe média é muito restrita e tudo mais. Só que existe um problema desse discurso, no meu entender. Mas a classe média também é um conceito recente no Brasil. É um conceito recente, é um conceito somente de 40 anos para cá. A classe média mesmo, como nós entendemos hoje, é uma coisa que surge a partir do processo da industrialização e da urbanização do regime militar. E evidentemente que houve um protagonismo justamente daquelas pessoas que eram mais instruídas. Evidentemente que foram primeiramente os brancos, mas também não só brancos, você tem japoneses, você tem judeus, você tem sírio-libaneses, você tem outros tipos de grupos que tiveram uma certa guinada. Você também tem pardos, você tem... Então veja que a distribuição econômica aí, ela se difunde um tanto desigualmente. E quando falamos da questão da população pobre, aqui também temos um outro problema. Ainda que possamos dizer que a maioria da população negra é pobre, e eu concordo plenamente com isso, ainda que possamos dizer também que esse processo de industrialização, esse processo de assimilação, ele foi desorganizado e também os negros nunca tiveram necessariamente apoio. Eu acho que, na verdade, o problema da população negra, não só da negra, mas da população pobre como todo o Brasil, é que elas nunca tiveram nenhum auxílio para desenvolver suas potencialidades. Porém, esse problema não pesa somente sobre os negros, pesa sobre os pardos, pesa sobre os brancos. No final da história, o Brasil é aleatoriamente pobre. Eu hei de reconhecer que os negros têm um estigma social, um peso social relacionado à escravidão, relacionado a vários aspectos que realmente prejudicam a sua inserção social. Isso é um fato. Mas esse prejuízo, ela tem muito mais uma natureza socioeconômica do que propriamente institucional, se entendermos que institucionalidade, né, implique, sei lá, uma legislação ou algo que o coloque numa condição mesma em que ele não possa ter uma mobilidade social. Eu acho que a falta de mobilidade social, e se bem que isso é muito relativo, porque o Brasil é um país de uma relativa mobilidade social, por exemplo, a classe média que nós temos hoje vem das classes mais pobres da população, né, e se distribui aleatoriamente isso. E isso reflete também, porque o Brasil é um país gigantesco. Então, por exemplo, se nós avaliarmos, por exemplo, o que é uma classe média no Pará, em Belém do Pará,
você vai encontrar, evidentemente, uma população branca, mas você vai encontrar uma população morena, parda, até porque aqui no Pará a população negra é muito minoritária. Você não vê muitos negros em Belém do Pará, mas você vê muitos índios, você vê muitas pessoas descendentes de indígenas, e essas pessoas descendentes de indígenas têm, de certa forma, uma condição social que não é necessariamente uma condição de pobreza absoluta. E se nós falarmos de um reflexo da pobreza generalizada, é claro, a população indígena do Pará, ou a população parda do Pará, é majoritária. Então, logo, seguindo uma lógica, essa população majoritária também é pobre. O que não quer dizer que não haja brancos pobres. Eu que já cansei de ver branco remediado e preto remediado e índio remediado tudo no mesmo nível. E para as elites em geral, esse pessoal está no mesmo nível. Talvez você possa ter um nível de aceitação um pouquinho maior das pessoas brancas, mas é uma coisa assim, sabe? É uma coisa assim bem secundária, porque, por exemplo, se a mulher branca rica quiser casar com um homem branco pobre, ela vai ter dificuldades. Agora, se ela conhecer um sujeito que é pardo, mulato, mas sei lá, o cara é um juiz de direito, é possível, e não foram poucos. A gente acha que, por exemplo, a questão da ascensão social no Brasil, a gente acha que não houve negros ou pardos que não tiveram condições de excelência. Sim, tiveram, tá? Tiveram, tá? É claro que dependendo do afunilamento do poder, claro que a coisa se torna um pouco mais escassa, se torna uma coisa mais seletiva e assim sucessivamente. Mas é possível. Eu já vi magistrados e desembargadores negros no Pará. Já vi. Pardos. Ela reflete a majoritária. É interessante que a gente vê que os cargos públicos no Pará refletem a etnicidade da população paraense. Você tem pessoas brancas, evidentemente, e você tem pessoas morenas. O que mais tivemos aqui são pessoas mestiças, morenas, pardas. E refletindo, inclusive, a população paraense. Tá? Claro que a gente pode falar, por exemplo, em algumas regiões onde há uma prevalência de negros, como o Maranhão, ou mesmo a Bahia, etc., que você pode realmente ter situações de maior estratificação social, etc. Claro que a gente tem que entender que o problema do racismo no Brasil ele é um fenômeno muito complexo. Ele é um fenômeno muito complexo. Por quê? Porque o país é complexo. O país é gigantesco. O país tem inúmeras variáveis que são prós e contras e que você não pode definitivamente dizer o Brasil é um país racista. Mas também você não pode dizer que o Brasil também é flores e rosas para os negros. Você não pode dizer nem uma coisa nem outra. Isso depende de várias circunstâncias. Então, para mim, no meu entender, a visão sobre a questão do racismo no Brasil me parece que ela ganha contorno de uma agenda política e acaba não analisando essas nuances e como nós podemos mitificar essas nuances que são ruins. Por exemplo, eu sou uma pessoa considerada branca. Vocês estão vendo aqui a minha pele. Eu sou uma pessoa considerada branca, né? Considerada branca, teoricamente branca. Mas eu tenho primos negros e mulatos. Eu tenho pessoas morenas na minha família. Eu tenho pessoas mulatas, eu tenho pessoas negras, eu tenho pessoas negras na minha família. Eu que sou uma pessoa, entre aspas, branca, eu tenho uma condição inferior economicamente a muitos membros da minha família que são pardos. E onde é que está o racismo? Onde é que está a questão? É porque é que a miscigenação criou uma situação no Brasil em que as linhas da discriminação elas são muito tênues. E elas são muito difíceis de definir, justamente porque essas linhas do que é discriminação e aceitação, elas dependem de outros fatores que não são apenas somente critérios de raça. Elas têm tantas variáveis de critérios de aceitação e de rejeição, ela demanda uma complexidade tão grande que a gente não pode analisar a realidade brasileira pelo prisma norte-americano, por exemplo. Se a gente observar bem, como muitos sociólogos analisam, é que o Brasil pode ser analisado, né, dentro daquele prisma ridículo de que nós somos uma sociedade tão pior quanto a Ku Klux Klan, uma coisa absurda, acho que não tem nenhum paralelo, mesmo com todo o pior de injustiça social, de racismo, de segregação, né? Se é que tivemos uma segregação do ponto de vista institucional, que nós não tivemos, tá? O problema da população pobre do Brasil, inclusive a população negra, é um problema mesmo de falta de meios de ascensão social. E mesmo assim, nós tivemos negros e pardos que foram celebridades no país, tá? Mas veja, isso difere, por exemplo, dos Estados Unidos, onde a segregação ela está em todas as classes sociais. Ela está nos brancos pobres, nos brancos remediados e nos brancos ricos, que não se misturam com os negros ricos, não se misturam com os negros remediados nem os pobres. Então, por exemplo, um branco pobre nos Estados Unidos, ele não se mistura com um negro pobre.
ele só se casa com um branco pobre. Um negro rico dificilmente se casa com uma mulher branca nos Estados Unidos. Então vocês não podem comparar essa realidade, que foi da realidade da segregação rígida, rigorosa, americana, com a sociedade brasileira, que, embora exista uma estratificação social muito rígida, mas ela é social, ela não é somente racial. O fator raça, ela influi, ninguém vai negar isso. Mas ele é relativizado por certas funcionalidades sociais que são correlatas. Por exemplo, o Brasil é um país onde negros foram donos de escravos. O Brasil, e detalhe, tem um trabalho do Herbert Klein sobre o escravismo em São Paulo, Minas Gerais, ele catalogou cerca de 20% da população negra escravista, dona de escravo. Então, quer dizer, havia uma relativa mobilidade, havia também cartas de alforria, havia várias situações que facilitavam a inserção do negro, ainda que evidentemente que o negro sofresse o estigma social da origem escrava dele. E aqui nós temos um outro aspecto, a sociedade da origem, que é o típico tono da sociedade ibérica. Eu estava até conversando com um amigo meu sobre a chamada Lei da Limpeza do Sangue, que foi um instituto criado na Espanha no século XV, no final do século XV. Eu não sei se foi na época dos Reis Católicos ou posteriormente, agora não me lembro bem. E esse estatuto, ele proibia, né, certos elementos de ocupar cargos públicos, né, na burocracia espanhola. E depois foi também em Portugal, você também tem a introdução da chamada Lei de Limpeza do Sangue. Só que a Lei de Limpeza de Sangue, na Espanha, ela não obedecia, na verdade, um conceito étnico-racial. Inclusive, ele foi feito para proibir os judeus, os cristãos novos e os mudehares, né? Porque os cristãos novos poderiam ser judeus, mas os cristãos novos poderiam também ser muçulmanos, né? Os mudehares, que eram os muçulmanos sob domínio cristão, que depois se convertiam, né? Ou então propriamente os judeus, né? E o que acontecia? Essa lei, ela estabelecia que determinadas gerações, quer dizer, uma família dentro de uma determinada geração de cristãos novos não poderia ocupar cargos públicos, né, da burocracia monárquica, seja portuguesa, seja espanhola. Só que esse conceito, ele não obedecia necessariamente a uma visão de raça, mas de estamento social. Então, por exemplo, a sociedade do antigo regime é uma sociedade tão fragmentada de camadas sociais, né, intermediárias, que você tinha, evidentemente, limites à inserção de determinados cargos sociais, cargos políticos ou cargos burocráticos, por uma questão estritamente de uma oligarquização das formas nobiliárquicas, né? Uma oligarquização. Mas mesmo com essa oligarquização, havia inúmeras exceções a isso. Porque, por exemplo, os cristãos novos, apesar de todas as restrições aparentes contra eles, no fundo, eles acabavam ocupando esses cargos. Por quê? Porque eles tinham muita ciência da economia, das finanças, assim sucessivamente. Então, por exemplo, na época da Isabel Católica, você tinha tantos efeitos atenuantes por conta de um aspecto funcional do poder do antigo regime. O antigo regime, ele tinha